Olá, meu irmão e minha irmã, você que nos acompanha aqui no canal Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Hoje meditaremos um texto do profeta Ezequiel, um texto muito bonito no qual o profeta nos fala da misericórdia de Deus, essa misericórdia que gera um coração novo. De fundo desse texto do profeta Ezequiel tem uma pergunta muito importante. Por que Deus age com misericórdia de novo? Vejam, essa expressão adverbial temporal é muito importante. De novo, já que ao longo da história de Israel, a história da salvação, muitas vezes Deus manifestou a sua salvação. Mas por que, de novo, Ele faz presente a sua misericórdia na história do seu povo? E poderíamos dizer, na nossa história. Para encontrarmos a resposta, precisamos partir do versículo 22, versículo que não aparece no texto litúrgico, que começa a partir do versículo 23. Não é por causa de vós que eu ajo, mas por causa do meu santo nome, que vós profanastes entre as nações, para onde fostes. Ora, nesse versículo, Deus aqui, por meio do profeta, lembra que Israel pecou. Israel errou. Escolheu a estrada que, em vez de levar para a vida, leva para a morte. Deus, ao recordar a história de Israel, não fica fixo nos erros de Israel, mas decide agir, sobretudo por causa do seu santo nome. Nesse texto de Ezequiel não encontramos as palavras clássicas, justiça, salvação, mas quando ele diz que ele decide agir por causa do seu nome, o que ele quer dizer? Essa expressão, ela indica algo muito importante. Deus age livremente. Ou seja, não age condicionados e nem mesmo sob a imposição ou pretensão de sujeitos da história, mas age a partir da sua liberdade, a partir do seu compromisso que ele assumiu com Israel, que ele assumiu com o seu povo, compromisso do qual ele nunca volta para trás. Esse Deus eternamente livre é o Deus que eternamente renova a sua misericórdia na história de Israel. Mas, embora não apareça o vocabulário da salvação, da justiça, como estamos habituados, estamos falando da salvação, já que a misericórdia é a expressão da ação salvadora de Deus. Mas no texto que a liturgia nos propõe, a salvação é manifestada sobretudo de uma forma majestosa, a partir da grandeza de Deus, que fará ver a todas as outras nações o seu amor por Israel. Portanto, o seu poder, enquanto é capaz de retirar Israel das garras das outras nações, ao mesmo tempo o seu amor, a sua delicadeza, o seu cuidado para com esse povo pequeno, mas o povo que ele escolheu como seu. Para entrarmos na mensagem do texto, temos que considerar que esse processo salvífico que o texto nos apresenta, ele se desenvolve a partir de duas dimensões. Uma dimensão externa e uma dimensão interna. Comecemos pela dimensão externa, porque é aquela que aparece já no versículo 24. Eu vos tirarei do meio das nações, vos reunirei de todos os países e vos conduzirei para a vossa terra. A salvação começa aqui por meio de uma ação libertadora de Deus. Poderíamos fazer um paralelo com o livro do Êxodo. É o mesmo Deus que libertou Israel do Egito. E agora se apresenta na experiência do exílio, quando uma porção de Israel foi levada para a Babilônia, ou seja, está sujeita ao domínio de um poder estrangeiro. Deus rompe esse domínio político, social e militar. Deus concede a liberdade ao seu povo. Portanto, o primeiro aspecto, a primeira dimensão é externa, aquilo que Deus faz em relação a outros poderes que se impõem sobre o seu povo. Mas isso ainda não é suficiente. Embora esse primeiro nível político, histórico, material seja fundamental, é preciso que essa salvação seja aprofundada, interiorizada, a fim de que Israel de fato possa viver como um povo livre, possa viver como povo de Deus. É aí que passamos para a dimensão interna da experiência da salvação.
E essa dimensão interna, ela passa por alguns degraus, como se Deus estivesse construindo uma escada, elevando Deus, o seu povo, da condição mais baixa, de dificuldade, para uma condição mais superior, de liberdade e, podemos dizer, de intimidade com esse próprio Deus. Nesse movimento interno, começamos com a purificação. Eu vos purificarei de todas as impurezas e de todos os ídolos. O texto fala que Deus usará a água pura, né? Ou seja, uma água boa, uma água limpa. Vejam, a água ainda está associada a uma experiência externa, porque a água banha o corpo, banha a pele. Mas esse banhar da água que Deus utiliza, da pele, vai penetrando como um creme hidratante que vai umedecendo a nossa pele a fim de dar mais força, elasticidade a essa mesma pele, vai penetrando para alcançar as raízes mais profundas de impurezas que precisam ser superadas. Mas essas impurezas, um conceito genérico, são logo definidas como ídolos. Por quê? Toda vez que a Bíblia fala de ídolos ou de idolatria, não está falando simplesmente ou somente de um culto prestado a um pedaço de pedra ou de madeira, a um desenho na parede. Ídolo é uma coisa muito mais importante que precisa ser entendida. A idolatria não se reduz ao culto. A idolatria, a partir do culto, desenvolve uma visão de mundo, uma visão de sociedade. E com essa visão é que se constrói ou destroem as relações. Portanto, quando Deus purifica Israel das suas impurezas e a fundo da idolatria, significa que Deus está purificando toda uma mentalidade assimilada das outras nações que não corresponde com o projeto de Deus. Porque não corresponde com o projeto de Deus, é uma mentalidade, por isso idolátrica, que pode promover opressão, pode promover exploração do irmão. Quando Israel assimila a idolatria, Israel assimila o modo de pensar e o modo de viver. Ao assimilar esse modo de pensar e de viver, Israel passa a reproduzir nas suas próprias relações as injustiças que os outros povos também fazem. E porque faz essas injustiças, Israel deixa de viver como povo de Deus. Então vejam, a purificação que cobre o inteiro corpo começa com uma questão de mentalidade, como pensar, como construir e como desenvolver a vida. O segundo passo desse processo de salvação na sua dimensão interna fala do coração. Eu vos darei um coração novo e porei um espírito novo dentro de vós. Um coração novo que substitui um coração de pedra. Ora, um coração de pedra, um coração duro, significa um coração indisponível a Deus, fechado à proposta de Deus, fechado às orientações de Deus. A dureza é a expressão da impureza que favorece a idolatria, ou seja, que leva a assumir outras propostas de sociedade que não aquela proposta por Deus, caracterizada pela justiça, justiça vivida concretamente na relação entre os membros do povo. Então, um coração novo significa que é o próprio Deus que trabalha para fazer com que o seu povo, lá de dentro, do seu ponto mais interno, consiga ser disponível à sua proposta. Espírito novo não significa trocar a alma da pessoa como algo fantasmagórico. Espírito aqui significa capacidade de vida, força de vida, sintonia de vida. Um coração novo carrega um espírito novo, ou seja, Deus capacita o povo para ser capaz de sintonizar-se com a sua proposta. É por isso que no mais um nível dessa salvação interna, esse processo interno, Deus afirma: porém o meu espírito dentro de vós e farei com que sigais a minha lei. O Espírito de Deus aqui não é uma referência ao Espírito Santo. Estamos no Antigo Testamento, ainda não é possível compreender o Espírito Santo. Mas o Espírito aqui significa toda a força, toda a potência de vida de Deus. Quando ele purifica, vai afastando da idolatria, dá um coração novo.
ou seja, uma nova capacidade de pensar e decidir a vida. Essa capacidade com um espírito novo, a sensibilidade para sintonizar-se com Deus, então Deus partilha com Israel a sua própria força. Ou seja, Deus preenche Israel internamente da capacidade para poder viver a sua proposta, para poder viver segundo os seus ensinamentos. Aqui traduzido na palavra lei, que não é simplesmente um conjunto de normas que vão limitando o nosso agir, mas leis que funcionam como bússolas que vão orientando o nosso agir, a fim de que a gente não haja de modo idolátrico, promovendo injustiças entre as nossas relações, mas, sobretudo, promovendo a justiça numa sociedade que se construa, de fato, de modo fraterno. O último degrau, o patamar superior para onde Deus quer levar o povo, para onde Deus quer levar a todos nós nesse processo que começa no movimento interno e vai se aprofundando cada vez mais até chegar no coração, onde Deus decide se colocar para guiar e orientar o seu povo. Habitareis no país que dei a vossos pais, sereis o meu povo e serei o vosso Deus. Esse povo que Deus age para libertar é o povo que está fora da terra, perdeu o direito de viver na sua própria terra, a terra que é dom de Deus. Ora, no processo de salvação, Deus reconduz esse povo para a terra, para a vivência do dom da terra. E ao fazer isso, esse povo que havia sido disperso, Deus dá de novo a sua dignidade fundamental, reconhecendo-o como seu povo. Mas se o processo de salvação de fato é bem vivido interiormente, Israel só é de fato o povo de Deus quando reconhece Deus, Adonai, o Senhor, como o seu Deus. Mas esse reconhecimento é fruto da resposta como compromisso do povo para com o Deus que antes agiu para que o povo, espírito, tivesse força e capacidade para assumir o projeto de Deus como um projeto de nação, o projeto de uma sociedade fraterna, uma sociedade justa. Esse mesmo Deus do profeta Ezequiel que fala a Israel do exílio é o Deus que fala a cada um de nós. Para nós a promessa já não é mais uma terra geográfica, mas essa terra a ser habitada é Jesus Cristo, o Salvador, o ressuscitado, o libertador de todos nós.